Bom dia, mais uma manhã gloriosa na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha abençoar a sua vida grandiosamente nesta manhã e que nós possamos nessa manhã colocar nossa fé em ação e que o Senhor venha lhe dar graça em todos os momentos da sua vida e você crê que para Deus nada é impossível. E nessa manhã nós vamos meditar um pouco na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que a palavra do Senhor é a inerrante, palavra divina, ela não erra. E ela nos ajuda nas nossas fraquezas, ela nos exorta, ela nos edifica. E nós temos que viver essa palavra e meditar nela todos os dias da nossa vida. E nessa manhã gloriosa, vamos ler em Jeremias capítulo 18. Uma palavra maravilhosa, que é o vaso do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou da mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra ao Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Uma palavra maravilhosa, aleluia, que o Senhor nos traz nesta manhã. E uma palavra gloriosa, esta palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor Jesus Cristo, quando o povo de Israel estava passando um processo de rebelião diante do Senhor. Jeremias foi levantado como um profeta de Deus, usado por Deus. Quando o Senhor chamou Jeremias, ele disse: antes que eu te formasse no ventre, eu já te dei por profeta. E ele disse: Senhor, eu sou uma criança, eu sou apenas uma criança. O Senhor diz: não diga que eu sou uma criança, porque onde eu te mandar você irá, e eu colocarei palavras nos teus lábios. Aleluia. Então essa palavra disse para Jeremias, o Senhor falou para Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro. Jeremias, ele foi escolhido por Deus para falar a um povo que estava se distanciando da presença do Senhor. O Senhor escolheu a nação de Israel, o Senhor moldou, o Senhor lapidou a nação de Israel. Só que neste período, Judá, aliás, 12 tribos de Israel, tinha a tribo de Judá. Ali Judá estava num processo de uma grande desobediência. E Jeremias ali foi levantado para falar, ajudar, para eles se converterem dos seus maus caminhos e retornarem ao primeiro amor, retornarem a Jesus Cristo, confiar no nosso Senhor, Salvador, Redentor. Só que o povo ali, eles estavam adorando a Baales, eles estavam entregando seus filhos a sacrifício. Era tanta perversidade, era tanta maldade que eles estavam fazendo. E se distanciaram do Deus Todo-Poderoso, se esqueceram do que o Senhor fez por eles, que tirou eles da servidão da casa do Egito, que ali alimentou 40 anos no deserto, ali supriu todas as necessidades, todos os milagres, todos ali que o Senhor cuidou daquele povo, e ele estava esquecendo dos benefícios. Então, o ser humano, nós temos uma natureza adâmica, que muitas das vezes, aleluia, nós se esquece de tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Muitas das vezes nós vamos, o Senhor diz assim: meu filho e minha filha, anda neste caminho. Eu digo: não, vou andar neste aqui. Eu vou sempre querer o errado. Mas a palavra do Senhor fala nesta manhã para nós, que nós devemos ouvir a palavra do Senhor. Ali Jeremias, ele foi chamado para falar aquele povo, que eles não se convertessem, aleluia, dos seus maus caminhos. O Senhor ia permitir o cativeiro, o Senhor ia permitir a espada, o Senhor ia permitir que eles pagassem um preço. Jeremias, ele intercedia diante do Senhor. Muitos historiadores, muitos falam que
Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão. Por quê, profeta chorão? Porque ele intercedia com lágrimas diante do Senhor. E o Senhor, uma das vezes que ele estava intercedendo, o Senhor disse: Jeremias, não levanta clamor a este povo, porque eu não ouvirei as tuas orações, porque este povo não quer me dar ouvido. Então, muitas das vezes, o Senhor usa servos do Senhor. Meu filho faz isso, meu filho te converte, meu filho é desta maneira. E nós não queremos dar ouvido à voz do Senhor. E o Senhor permite algo na nossa vida. Então, Jeremias, ele foi levantado para quê? Para falar aquele povo de dura cerviz que não queria ouvir a voz do Senhor. E um daqueles dias, Jeremias estava ali, eu creio, eu falando de mim mesmo, ele já tinha orado tanto naquele povo, pedindo a Deus a clemência. Uma também das vezes o Senhor disse: nem que tivesse diante de mim, clamando, Moisés, o Senhor não ia dar ouvido. E Moisés ali, ele clamava, buscava o Senhor, e o Senhor ouvia, mas naquele momento o povo estava tão impertinente, tão fazendo maldades, tão fazendo coisas ao contrário, e não ouviu, não buscou o Senhor, largou a presença de Deus e foi para Baales, e foi para Maloque, e foi para deuses estranhos, oferecendo seus próprios filhos em sacrifícios. E deixou o caminho da verdade. Então, certa vez o Senhor falou para Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras, aleluia. Ali naquele período, voltando, nós imaginando naquele período de a casa do oleiro era tudo manual, e hoje não, com a tecnologia é tudo avançado. E o Senhor diz: levanta-te e vai à casa do oleiro. E eu creio que Jeremias se levantou, foi à casa do oleiro. Chegando lá, ele viu o oleiro fazendo um vaso. Estava ali trabalhando com suas mãos naquela roda, manualmente, que hoje não é mais manualmente, estava ali, e eu creio que não era para ele falar nada, só era para ele observar. Eu creio que o Senhor mandou ele só observar. Então ele fala no capítulo 13: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O oleiro estava fazendo ali a sua obra, eu creio, ali um vaso, sobre as rodas. A roda fica girando e o oleiro fica aqui montando. Só que no capítulo 4, a palavra do Senhor diz como o vaso que ele fazia, o oleiro fazia aquele vaso, como o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, aleluia. Tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Que nós formos perceber nesta palavra, aleluia, o oleiro estava ali naquela roda fazendo aquele vaso de barro. Não foi o oleiro que fez isso aqui e o vaso se quebrou, não. Que nós formos, aleluia, observar por dentro dessa palavra, foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. O que isso quer dizer? O Senhor chamou aquele povo, a nação ali, o Senhor chamou ali a casa de Judá, o Senhor chamou, o Senhor moldou, era aquele vaso, estava centralizado para o oleiro colocar o barro ali na roda, que nós formos pesquisar, que nós formos meditar. Eu falo com precisão, porque nós não devemos falar nada que nós não entendemos. Eu sou artesã, eu faço vasos e para nós fazermos ele, a massa tem que estar bem amassada e depois tem que centralizar ali o de barro. Eu faço de cima o de barro e tem que centralizar ali na roda. Na roda tem aquela roda que gira ali. Antigamente era controlado nos pés, hoje tem motores, hoje tem
que é o torno que fala, coloca ali, centraliza ali bem no centro, quando aquela massa está bem moldado, centraliza ali, tá bem amassado mesmo, não é moldado, tá amassado, tá com liga, centraliza ali no meio e vai moldando aquela massa, moldando aquele barro e vai se transformando naquele vaso. Só que nós observarmos, aleluia, aquele vaso já estava pronto. Só que o oleiro estava ali com ele moldando. Ele se quebrou na mão do oleiro. O Senhor chamou ali Judá. Só que não foi o Senhor que quebrou o oleiro, quebrou o vaso. Foi o próprio vaso que se quebrou na mão do oleiro. Que muitas das vezes, aleluia, nós estamos na mão do oleiro. E é nós que se aparta dos caminhos do Senhor e diz, Senhor, não quero desta maneira, eu quero desta. Mas quem somos nós, aleluia, como barros, para dizer ao oleiro, nosso Deus que é o oleiro, e dizer, eu não posso, eu não quero, eu não faço, eu vou andar desse jeito, eu vou andar dessa maneira. Que o Senhor diz, não, meu filho e minha filha, você é o vaso. E eu sou o oleiro, eu vou te moldar da minha forma, eu vou te lapidar, eu vou fazer segundo a minha vontade. Quem somos nós para dizer não, Senhor? Paulo, ele diz que nós temos que reconhecer, aleluia, que nós somos apenas barro. O nome disso é humildade. Quando eu reconheço, aleluia, que eu sou apenas um barro, que eu estou ali, sendo amassada, sendo moldada para ser usada por Deus. A partir do momento que nós entendemos que nós somos barro, e o nosso Deus tem todo o poder nas nossas vidas, Ele determina, Ele faz, Ele ordena. Quem somos nós? Aleluia. Então aquele povo, foi por isso que o Senhor mandou Jeremias ir na casa do oleiro, só para ele observar que assim como o Senhor, o oleiro, ali o vaso se quebrou na mão do oleiro, e ali o que foi que aconteceu? Então veio a palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, casa de Israel. E o capítulo 4, pulei aqui, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos. Aquele vaso, ele se quebrou na mão do oleiro, mas eu creio que ele pegou aquela massa que se quebrou ali, os pedaços, ele começou a amassar de novo, amassar, porque a massa ali, ela tá crua. Ainda não foi para a fornalha. Então tá crua, ele tá maleável. E ele começou a amassar. E começou a fazer outro vaso, oleiro, aleluia. Oh glória, aquele vaso foi sendo moldado conforme a vontade do Senhor. E quem somos nós, aleluia, para dizer, Senhor, eu não quero fazer isso. Eu não posso. Quando o Senhor diz, minha filha e meu filho, você tem algo para fazer na terra. Você tem que ganhar almas para o meu reino. Você tem um ministério. Não diga que você não pode, não diz que você não faz. Porque quando você é chamado, você é escolhido como Jeremias, você tem que fazer chorando, gemendo. Mas glorifica o nome do Senhor, não diz que você não pode, porque você é um barro e você está sendo moldado para fazer uma grande obra na presença de Deus. Aleluia. Então esta palavra é maravilhosa, que nós formos adentrar profundamente nesta palavra. Aqui tem, o Senhor me dá o discernimento nesta manhã sobre nós, quem somos nós. Então a palavra-chave nesta manhã, desta palavra, é que nós somos dependentes, nós temos que ser dependentes do nosso Deus, ser guiado por Ele, ser moldado por Ele, deixar Ele trabalhar na nossa vida. E que nós prestarmos atenção quando o oleiro estava ali, o barro já estava na roda, já estava girando, e o vaso estava pronto, só que ele se quebrou. Quantos de nós tem tantos vasos que se quebraram? Não te desespera.
Senhor tem o poder de restaurar vidas. O Senhor tem o poder de pegar aquela massa que foi deteriorada, quebrada ali, desmanchada, e Ele torna a fazer outro vaso para a honra e a glória do nome do Senhor. Mas nesse processo, aleluia, é um processo doloroso, é um processo que dói na alma. Você vai para o deserto, você vai ali ficar aí, só você e o oleiro vai trabalhar, aleluia, o oleiro vai te amassar, o oleiro vai te moldar, o oleiro vai tirar os resíduos do eu, o oleiro vai tirar as pedrinhas, vai tirar as pedrinhas que é a arrogância, a ignorância, quer dizer, eu não vou, o eu da vida. A partir do momento, a palavra do Senhor diz que eu possa me esvaziar. A gente tem que se esvaziar do nosso eu, do orgulho, mas nos revestir de humildade, revestir das armaduras divinas, ser revestido do poder do Espírito. Mas para isso, aleluia, nós temos que deixar o oleiro trabalhar na nossa vida, para nós sermos moldados por Deus. Muitas das vezes nós passamos um deserto tão grande na vida. Ali você se sente, muitas das vezes, abandonado, rejeitado. Mas o Senhor diz nesta manhã, fica na posição, porque você está sendo trabalhado, você está na casa do oleiro, você está sendo trabalhado na roda ali, você está sendo trabalhado para fazer a vontade do Senhor, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Quando você está na casa do oleiro, você é um projeto divino e pro projeto do Senhor. E para fazer a vontade do Senhor, primeiro você tem que passar na casa do oleiro. Muitas das vezes nós não queremos passar o processo. O processo, aleluia, da moldagem. O processo do vaso, aquele vaso amassado, o oleiro que é Jesus Cristo, ele lapida, que nós formos prestarmos atenção, aleluia, essa palavra é profunda. Quando é moldado, aleluia, ali, aquele vaso, o oleiro faz, amassou, coloca na roda, centraliza. Por que ele vai centralizar aquela massa na roda? Porque você tem que estar no centro da vontade divina. Que você estiver no centro da vontade divina, você está na mão do oleiro. Ali você não tem mais poder sobre o que você quer, o que você faz. É Jesus que manda e desmanda na sua vida. Quem somos nós para dizer eu não quero, eu não posso? Aleluia. O Senhor diz, é eu que mando na sua vida. Eu determino. Eu cuido de ti e eu zelo por ti. Você vai fazer a minha vontade? Querendo ou não, aleluia, glória a Deus. Então, naquele processo, quando o Senhor centraliza, quando a nossa vida está no centro da vontade divina, o que é que Ele faz? Aleluia. O oleiro vai trabalhar. Quando aquele vaso vai sendo levantado, ainda não está a forma de vaso, aleluia. O oleiro coloca a mão naquela massa. Aleluia, que nós prestarmos atenção. Quem é artesão, aleluia, vai saber o que eu estou falando e procure pesquisar como é feito o vaso de barro, que é tremendo essa passagem. Eu estou falando rápido porque as horas passam muito avançado, o vídeo fica muito longo. E o oleiro coloca ali a mão esquerda por trás do vaso e a mão direita ele coloca dentro daquela massa. E ali a roda fica girando, ele vai moldando por dentro o fundo e as beiras do vaso. Ele vai dando forma ao vaso, aleluia, por dentro. Vai dando forma ao vaso, aleluia, por dentro. Preste atenção nessa passagem. Não é, a moldagem não começa de fora para dentro, aleluia. O oleiro vai trabalhar no vaso de dentro para fora, porque a santidade não vem aqui, na roupa que eu estou vestindo. Não adianta a minha roupa eu ser santidade por fora, que meu coração está negro, que o meu coração está podre, que o meu coração está inchado, que o meu coração é amargurado, que o meu coração é irado, que o meu coração é invejoso, que o meu coração tem tanta carnalidade e prostituição. Não adianta, você ainda não foi moldado. Você ainda não está purificado na presença de Deus. Quantos estão
como fariseus. Os fariseus, eles só queriam saber do exterior, mas o interior estava cheio de rapina, de imundície, aleluia. Mas quando nós vamos, aleluia, na casa do oleiro, que você está no centro da vontade divina, o Senhor, você está ali naquele processo, naquele grande deserto, o Senhor está te moldando, aleluia. O oleiro está moldando de dentro para fora, porque santidade é de dentro para fora, aleluia. Então, naquele momento que o oleiro coloca a mão e a roda vai girando, ele vai moldando aquele vaso, vai levantando, e ele vai fazendo segundo a vontade dele um vaso lindo, maravilhoso, mas começa de dentro para fora a moldagem, aleluia. Não te apressa, não te apressa. Continua na casa do oleiro. Continua que você está sendo moldado, preparado para fazer uma obra na presença de Deus. Continua na casa do oleiro. Muitas das vezes nós não queremos esperar o processo. O processo é dolorido, o processo requer paciência. E muitos, porque estão dando tantos escândalos. Ai, irmã Celine, mas a palavra tem que se cumprir, está se cumprindo que o arrebatamento, aleluia, está às portas. Mas muitas das vezes você não suporta, sabe por quê? Porque você quer se apressar. Eu não quero ficar na dispensação da graça, eu quero correr, eu vou passar diante do Senhor, não quero esperar a resposta divina, eu não vou para joelho. A nossa arma poderosa é a oração e palavra. Sem oração nós não vence. A chave da vitória é a oração, é joelho no chão. Suporta o processo. Então, naquele processo que foi moldado de dentro para fora, e ele vai moldar por fora, depois que está santificado por dentro, aleluia. Vem a moldagem por fora. E por último, ele vai fazer ali, ó, a boca do vaso, aleluia. Que muitos não falam nisso, mas é a real verdade. Aquela boca do vaso, ó, esta língua, aleluia, ela tem o poder de dar vida e matar. A palavra do Senhor diz que a nossa língua, um homem tem o poder de domar toda espécie de animal feroz esta face da terra. O único que ele não pode domar é a própria língua, que o único que pode dominar e domar esta língua é o Espírito Santo. Então, minha irmã e meu irmão, não adianta eu ter santidade por fora, que o meu coração está podre, não foi moldado por Deus, eu não tenho santidade no meu coração e a minha língua é podre. Eu falo só destruição, eu aponto a vida do meu irmão, eu estou dentro da obra do Senhor, mas é para matar meus irmãos, não é para dar uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. A nossa língua tem poder de abençoar, aleluia, poder de amaldiçoar. Então, que você não tem isto purificado, que é o último a ser purificado, a ser moldado, a ser santificado, vá na casa do oleiro, desça na casa do oleiro, desça em oração. Casa do oleiro é oração, casa do oleiro é ali quarto fechado, casa do oleiro é lágrima. Senhor, purifica os meus lábios, santifica os meus lábios, santifica o meu coração. Preciso descer na casa do oleiro. Eu preciso santificar o meu olhar, o meu falar, o meu proceder. Eu preciso olhar o meu irmão não com altivez, não com arrogância. Eu tenho que olhar o meu irmão, olhar aquela alma que está ali no mundo, precisando de uma só palavra. Senhor, me usa os meus lábios para me ganhar vidas para o teu reino. Nunca despreze ninguém. Nunca aponte o seu irmão. Ore por ele. Teu irmão está passando uma dificuldade, ore por ele. Mesmo que ele não saiba, não toque trombeta, não. Não diga, olha, irmão, eu estou levantando uma campanha. Só que você pode falar assim, mas não fica espalhando muitas das vezes. Não vou fazer, eu estou aqui na rede, olha, eu estou orando pelo... Não. Porque a sua recompensa não é aqui na terra, olha, é no reino dos céus. Então, essa palavra que é maravilhosa, que nós formos se aprofundar nessa passagem, eu fiz aqui
umas anotações que eu fui semana passada levar. A irmã me chamou para levar a palavra, era um culto de círculo de oração, eu fiz um esboço. Esse esboço foi sobre o vaso do leiro. E eu fiz, tá aqui, três folhas de esboço, mas aqui é sobre o processo da construção do vaso de barro, que é tremendo. Aqui, extração do barro, limpeza do material, amassar o barro. São 7 processos. Moldagem, secagem e colocar na fornalha. A extração do barro, que é a escolha, quando o Senhor nos escolhe lá do mundo. É o barro, vem todo imundo. Ele é retirado ali para levar para a casa do leiro. Ele vem todo, é só raiz, é só pedra, então ali vai ser uma limpeza. Então, quando nós vem lá do mundo, nós vem putreficado de tanto pecado, tanta imundície, nós chega na casa do leiro, na casa do Senhor. Por isso que nós não deve apontar quando o Senhor, quando um novo convertido entra para fazer ali, aceitou o Senhor e congregar na nossa igreja, ali no corpo de Cristo, nós não devemos apontar. E não é desse jeito não, o Espírito Santo ela está na casa do leiro. É aos poucos. A santificação não é, eu aceitei Jesus, eu vou ser santificada. Não te preocupa, minha irmã. Mas, irmã Celi, eu ainda falo palavrão, a minha boca não é purificada. Irmã, vá para a casa do leiro. Desça na presença do Senhor, aleluia. Irmã Celi, mas eu ainda tenho, eu faço isso, irmã. Eu faço aquilo. Irmã, vá para a casa do leiro. Você está na casa do leiro. O Senhor vai te moldar. Vai para a posição, fica na posição ali na roda do oleiro, que ali o Senhor vai moldar um vaso tremendo para a obra de Deus. Então, a extração do barro, quando vem todo imundo, a limpeza do material, que é o barro, que vai tirando pedra, raízes, que é tanta imundícia que a gente traz do mundo. Amassar o barro, depois que aquele barro é todo limpo, vem o amassar o barro. Ele vai passar, hoje, antigamente não, tinha que ser amassado com o pé, amassado ali, pisado, aquele barro pisado, jogando água. A água, na realidade, para a gente trazer para a vida espiritual, aleluia, é a presença do Espírito, é o Espírito Santo. A partir do momento que nós chegamos na casa do leiro, aceita o Senhor Jesus, o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida. Para ser moldado um vaso, aleluia, o principal tem que ter água. Água é a presença de Deus. É a presença do Espírito, glória a Deus, aleluia. Então vai amassar aquele barro com os pés. Quando aquele barro, antigamente era assim, hoje tem uma máquina, coloca aquele barro, vai colocando água e aquela máquina vai girando. Girando vai para aquele barro se tornar bem maleável, ter bem liga para fazer aquele processo ali, corta o barro e coloca ali na roda. Então, um processo muito, dura muito aquele processo. Muitas das vezes a gente não quer esperar o processo. Mas, para nós sermos um vaso de honra na presença do Senhor, tem que esperar o processo. Nós não devemos se apressar, aleluia. Depois vem o tratamento do barro, ele vai ficar ali, ó. Depois que ele passou aquele processo da pisagem ali para ser maleável, ele vai ficar no descanso ali, para a massa dar mais liga, para tirar as bolhas de ar que tem dentro, no meio do barro. Então, depois da moldagem, depois do tratamento do barro, vem a moldagem, que é este processo que, quando o Senhor disse, levanta-te e vai à casa do leiro, foi já este processo. Já estava neste processo da moldagem. O vaso estava sendo moldado na roda. Então, estava neste processo, aleluia, que eu coloquei aqui no meu esboço, é o 4º processo. Já estava nesse processo, assim, dele na roda. O processo de escolha do vaso foi quando o Senhor escolheu o povo de Israel, escolheu aquele povo, cuidou dele, amassou ele, tirou tanta coisa ali da nação. Mas ali se distanciou, o vaso quebrou na mão do leiro. E ali o profeta Jeremias, ele profetizou. Eles não deram ouvidos.
e o que o Senhor permitiu, o cativeiro, 70 anos de cativeiro na Babilônia. Ali a nação de Israel, Judá, eles foram levados cativos por Nabucodonosor para a Babilônia. Foram 70 anos de cativeiro. Quando primeiro que nós formos analisar Jeremias 18, ali o Senhor tinha como que eles se arrependessem, o Senhor, eles se quebraram, se distanciaram da presença de Deus. Mas o que essa passagem fala, estava falando para Jeremias, que eles, meu povo, olhasse para mim, se arrependesse dos seus maus caminhos, da perversidade e se voltasse para mim, eu tenho o poder de fazer outro vaso. Ali naquele momento eles não ouviram, aleluia. E uma passagem maravilhosa que nós vamos falar da palavra é tremendo. Em Jeremias 19, o Senhor já usou ele da botija quebrada. Ali a botija é tremendo. Outra vez eu vou falar sobre essa passagem maravilhosa. Ali já estava um vaso pronto, a botija já estava pronta, já tinha ido para a fornalha. O Senhor mandou Jeremias quebrar. Por quê? Porque eles não deram ouvidos, não se consertaram, não se converteram. Então o Senhor disse que ia quebrar eles. Eles foram 70 anos para o cativeiro. Porque então nós não devemos se apartar da presença de Deus. Nunca deixe que a soberba, que o orgulho, que a altivez e as tristezas, muitas das vezes até é uma palavra que você está ferido. Não deixa Deus, não deixa Jesus por nada na sua vida. Essa passagem aqui não é para o ímpio lá fora que não conhece Jesus. Essa passagem é maravilhosa. É para a casa do Senhor, a casa de Israel, é para nós, igreja gentílica, para nós. E para aquele que está lá, que ainda não conhece o Senhor, quantos são escolhidos divinos? E a palavra do Senhor diz que tarda a vinda do Senhor, porque ainda tem muitos escolhidos lá. Aleluia. Que estão lá, que vêm como barro para a casa do oleiro. E quem é que tem essa missão? É nós, como servos de Deus, escolhidos divinos, buscar aquelas almas que estão lá fora. Não com olhar altivo, mas com amor às almas. Com amor eterno. Aquele amor, assim como um dia alguém falou do Evangelho para nós. Alguém, nossos pais orou, minha mãe orou, se sacrificou por mim. Eu nunca quis ouvir a minha mãe. Na adolescência, fui muito rebelde para minha mãe. Hoje, eu me arrependo, quem me dera que voltasse. Hoje eu estou aqui porque a minha mãe perseverou. Minha mãe hoje está na glória, para honra e glória do nome do Senhor. E hoje eu estou aqui, levando o ministério da minha mãe. As obras dela ainda por dar. A palavra do Senhor diz que os servos de Deus, quando é levado por descanso eterno, suas obras continuam. Eu sou uma obra que a minha mãe, o Senhor usou ela. E dos meus 9 irmãos, éramos 10. Eu sou a única que está servindo a Deus para a honra e glória do nome do Senhor e perseverando. E eu estou aqui levando o ministério que a minha mãe tanto lutou. Eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. É doloroso, é dolorido, processo de espera é. Então é maravilhoso. Então moldagem, ali essa passagem, como eu disse, já estava ali na roda sendo moldado. Depois que o vaso é feito, vem a secagem. Pega aquele vaso que está verde ainda, maleável, coloca na prateleira para secar ali, para aquela água secar. Fica uma espera ali. Muitas das vezes nós não queremos esperar. Não é porque você está naquela roda, já foi moldado. Muitas das vezes eu quero me apressar. Não,